Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa o like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Como vimos em vídeos anteriores, sabemos que uma variável tem um ciclo de vida que chamamos de escopo. Uma variável criada dentro de uma função só pode ser acessado por ela, a não ser que você passe o endereço de memória para outra função com ponteiros. Uma variável global é acessada por todo o programa. Vamos olhar um código aqui e testar essa teoria. Temos aqui já um pré-código feito. Vamos criar uma função chamada função, que recebe um void. E aqui nós vamos colocar int igual a 0, printf, porcentagem d barra n, e vamos somar i aqui. Depois de imprimir, vai fazer a somatória. Lembra disso? E aqui no main, vamos chamar a função duas vezes. Função. Executar. E ele imprimiu 1 em todos os momentos. Começou com 0 e depois imprimiu, fez a somatória à esquerda, então ele adicionou antes de fazer a impressão, somou 1 nas duas vezes. Logo, não importa quantas vezes executamos a função, sempre retornará 1 porque a variável morre ao encerrar a função. Vamos incluir agora a palavra static na criação da variável. Estamos aqui, ó. A variável está aqui, vamos colocar a palavra static. Vamos executar. Ele imprimiu 1 e imprimiu 2. Vamos pensar no que aconteceu. Então, 1 e 2. Vamos voltar aqui no código. A variável parece que não morreu, mas ela também não é global. Eu não consigo acessar ela fora da função. O que o static faz é mudar o escopo da variável, a grosso modo, e tornar a variável global, mas somente para a função que a criou. Então, o i aqui ele é global só para a função. Você não tem acesso externo a ela. Isso é uma coisa de maluco na linguagem C, né? E na C++ também. Isso é coisa de doido, isso dá muita dor de cabeça. A variável, então, é global, mas somente para a função. Isso significa que o conteúdo dela só pode ser alterado pela função que a criou, e ela não perde o valor. Se você chamar a função novamente, a variável manterá o último valor que a função gravou. Por isso que deu 1 e depois deu 2. Sabe aquelas coisas malucas que abrem brecha para dar problema? Static é uma delas. Eu vou alterar a função para ilustrar o que eu quero dizer. Aqui na função nós vamos receber agora um parâmetro, que é um parâmetro i. Esse parâmetro vai inicializar aqui. Escrevi errado aqui em cima. Aqui, muito bom. E aqui na função eu vou passar o valor 11 e vou passar o valor 44. Logo, quando eu chamar a função, vai imprimir 12 e depois vai imprimir 44, certo? Vamos executar. Imprimiu 12 e imprimiu 13. Você percebeu que eu estou passando um parâmetro para iniciar a variável no estática, certo? Está aqui, ó. O parâmetro vai direto para a inicialização aqui. Seguindo o que você sabe até agora, ele vai inicializar a primeira vez com 11 e depois ele vai imprimir 12, né? E depois vai inicializar com 44 e imprimir 45. É o que normalmente faria. Só que ele imprimiu 12 e 13. Por que 44, então? Ele não aceitou, mas deu erro. Vamos executar de novo, só para você ver. Aqui, ó, 12 e 13, só que eu passei 44. Mesmo assim não deu nenhum erro de compilação, só que ele manteve o 12 como último valor e depois somou 13. O que aconteceu? O que acontece é o seguinte: uma variável static só pode ser inicializada uma vez. A partir da primeira inicialização, a variável só pode ser modificada e não inicializada novamente. Espero que tenha ficado claro o que é criar uma variável com valor e modificá-la ao longo do código. Se você percebeu aqui, ó, ele criou a primeira vez com 11 e depois esse número foi só adicionando mais um. Ele não criou de novo a função com 44, porque a variável já estava criada. É como se a primeira vez que ele criasse, ele executa esse código e na segunda vez em diante esse código não existe mais. É mais ou menos isso que ele faz. Então, a partir da segunda vez que você chama a função e a variável já está inicializada, esse código não é mais executado. É bizarro, né? Muito bizarro.
Então, vamos alterar o código aqui para você ver o seguinte. Ó, eu vou inicializar ele com 0. Só que aqui, ó, eu vou atribuir o valor da função. Agora nós estamos inicializando a variável com 0 e depois mudando seu valor. Vamos executar. Agora sim, deu 12 e 45. Se você não ficar passando o valor, ele vai manter o último, que é o que aconteceu aqui. Vamos dar mais um print aqui, ó, antes de atribuir. Só copiar, né? É mais fácil. Copiar aqui, ó. Copiar e vou imprimir o valor puro, do jeito que ele estava ali depois que foi inicializado. Então, esse printf é aqui para você ver como a variável está antes de a gente mudar o valor, porque aqui embaixo ele está mudando. Tudo bem? Vamos executar. Aqui, ó, começou com 0, aí atribuímos 11 e virou 12. Depois, quando entrou na segunda vez, ele continuou com 12. Só que depois eu atribuí 45 para ele aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui ele começou com 0, aí imprimiu 12, porque eu passei esse valor para cá. Tudo bem? Depois, quando ele chamou de novo a função, eu já estava com 12. Aí ele imprimiu 12 aqui, aí eu atribuí o valor aqui, e depois ele imprimiu o valor atribuído somando mais um. Por isso deu 45. Variáveis static pode gerar esses problemas de entendimento, principalmente se você ficar passando valor para a função e tentar atribuir na variável estática. Isso vai dar, com certeza, problemas de entendimento futuros. A utilidade mais comum é criar a variável estática e a função controlar seu valor. Embora isso possa gerar confusão de que valor está nesse momento e qual não está, tem que tomar cuidado para utilizar esse tipo de coisa. Agora, uma função estática. Vamos tirar aqui os parâmetros. Não, vamos deixar o parâmetro aqui, não tem problema. Vamos criar aqui. Como que eu crio uma função estática? Escrevendo estática na frente dela. Simples assim. Vou tirar esse print adicional aqui, porque senão ele pode confundir. Muito bom. Os valores permanecem os mesmos. Vamos executar. Praticamente teve o mesmo comportamento, né, que a gente estava vendo anteriormente. Tá? Se eu tirar aqui o static da variável, que agora eu estou falando da função e não da variável, embora você viu que funciona do mesmo jeito. Executar, funciona também da mesma forma. Não teve modificação nenhuma do que a gente já tinha visto. Parece que não aconteceu nada demais, né? Aparentemente, a função comportou-se exatamente como estamos acostumados. Chamou normalmente, as variáveis também não fizeram nada demais. Né? Por que eu estou usando static na função, então? Para responder isso, vamos mudar a função para outro arquivo. Vamos criar aqui. Adicionar novo arquivo. Estou fazendo C++, vou deixar. O header file. Funciona em C também, tá? É que o compilador que eu estou usando é C++. Outro arquivo .h. Ele já deu o ZNDF aqui, que eu preciso. Então, include stdio, que é sempre útil ter. Void função int pi. Só vou mudar esse arquivo, tá? Não vou fazer nada de extraordinário. Ele está sem o static aqui, como você pode ver. Nada de static por enquanto. Adicionar novo, source file, outro arquivo.cpp. Só porque o compilador é C++, mas ele funciona em C também. Aqui nós vamos colocar um include de outro arquivo e void. Vou copiar aqui. Deixa eu copiar aqui. Sem o static. Aqui. Vamos tirar o static. Ele vai fazer a mesma coisa que faz anteriormente. Aqui no main. Vamos, a função está aqui, né? Vamos dar um include no outro arquivo.h. Include outro arquivo.h. Vamos compilar e executar. Também normal, não fez nada demais, né? Agora vamos colocar o static na função. Vamos aqui no header, palavra static, e vamos aqui no source, palavra static.
Vamos compilar. Pode ser que você não esteja vendo, mas ele está dizendo que a função que passa um parâmetro int está indefinida. Ele não encontrou ela no compilador. Vamos voltar aqui no main. Aqui, ó, ele está com os vermelhinhos aqui, ó, função indefinida. Talvez você não consiga ver, né? Mas o compilador está informando que não consegue achar a função chamada função. Aliás, parece que ela não existe. E na verdade ela não existe mesmo. O que acontece é que uma função static só é visível dentro do seu arquivo C ou CPP. A função main não está dentro do arquivo outro arquivo.cpp. Logo, a função não está visível para ela. Quer ver como isso é verdade? Vamos chamar uma função 2 aqui. Função 2, passando 1. Vamos apagar. Lá de baixo, né? E agora vamos criar uma função 2 no header file. Igualzinho. Igualzinha. O corpo sem o static. Ela chama função 2. Vamos no cpp. Copiar aqui. Função 2. E vamos executar. Opa, tá static aqui errado. Vamos executar agora. Funcionou. Viu como funcionou? Porque a função chamada função não está dentro do mesmo arquivo que está o main. Ou o main não está dentro do mesmo arquivo que está a função. Então ele é invisível. Você não consegue ver. Então ficou assim, né? Funções estáticas só podem ser chamadas pelas funções dentro do seu próprio arquivo CPP ou C, restringindo o seu alcance. Então aqui, função como ela está static, ela não pode ser chamada por nenhuma outra função que não esteja dentro do arquivo chamado outro arquivo aqui. Sabe com que isso se parece? Uma função private dentro de uma classe C++, entendeu? Se você quer esconder uma função e chamá-la através de outra, static é a solução. Porém, atenção, ficar usando funções e variáveis static soluciona um problema específico. Não arranje problemas para utilizar essa solução, senão você vai se confundir e vai dar mais problemas ainda. Vamos agora fazer assim. Dentro de função 2, eu vou chamar função. Função, passando PI, só fazendo isso, só fazendo essa chamada. Apagar. O que vai acontecer aqui? Main vai chamar a função 2. A função 2 vai chamar a função e que ela está dentro do mesmo arquivo, então ela pode chamar, porque a função é estática. Então ela pode chamar, a função 2 pode chamar a função. Vamos executar. E assim funcionou. Tá vendo? Então, quando você usa uma função static, provavelmente você está tentando simular o que uma classe C++ está colocando como uma função private. Só quem está dentro desse arquivo aqui que pode utilizar a função static. Achou legal? Achou bacana? Não é muito utilizado por aí os statics, tá? São casos muito específicos que a pessoa às vezes não quer ficar criando contadores globais, e é mais fácil criar um static, mas tome cuidado com isso. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!